A Idade Média foi um período histórico que durou de 476 a 1453. Nessa época, predominava-se o teocentrismo, a ideia de que Deus é o centro de tudo, pois a Igreja Católica, com poder econômico e político, exercia total domínio no Ocidente. Nesse contexto, surgiram as cantigas trovadescas ou provençais. São elas cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. As cantigas de amor tinham como tema o sofrimento amoroso. As de amizade cantavam a saudade do ser amado. Já as cantigas satíricas demonstravam a ousadia do trovador ao criticar a sociedade da época, em que o livre pensamento era combatido pela Igreja. Assim, na Europa, houve muitos trovadores cujas obras chegaram até nós, como as cantigas dos trovadores portugueses Dom Dinis e João Garcia de Guilhate, entre outros. No período medieval, a maioria da população era analfabeta. A escrita e a leitura estavam restritas ao clero e a alguns nobres. Os livros eram muito caros, pois a reprodução das obras era feita por copistas. Elas eram manuscritas. Além disso, devido à influência católica, a maior parte da arte produzida nesse período era de cunho religioso. Provavelmente, a herança difundida igualmente à da música e oriunda da influência do trovadorismo para a literatura brasileira é a trova, de muita aceitação e do gosto popular. A poesia palaciana é uma herança do trovadorismo português. É sobre ela e sua amizade com a música, em terras brasileiras, afirma Fernandes. O trovadorismo é marcado pelas novelas de cavalaria, pelas cantigas satíricas de escárnio e maldizer, e também pelas cantigas líricas de amor e amigo. Nesse período, as invasões dos povos germânicos à Europa estavam ficando tão numerosas que geravam guerra após guerras. Com isso, acabou por desenvolver-se o feudalismo, um novo sistema econômico em que o senhor feudal era o único que podia governar. Vassalos eram controlados pelo senhor, que lhe cedia a posse de terras com a condição de que o valaço deveria se comprometer a plantá-las e entregar a ele uma parte de produção, como recompensa pela sua fidelidade e trabalho. No caso de invasões e ataques, uma proteção militar e judicial era dada aos servos. Essa relação entre valaço e senhor recebeu o nome de vassalagem. O sentimento gerado dessa relação de submissão entre os dois se transformou na vassalagem amorosa, que depois acaba por marcar as cantigas de amor. Características do trovadorismo. Existe uma íntima ligação entre a poesia e música quando se fala do trovadorismo. Isso porque os poemas que eram construídos tinham sua recitação feita através de músicas e com acompanhamento de alguns instrumentos. A junção de todas as cantigas trovadorescas foram denominadas de cancioneiros. Dos que foram criados, os que possuem maior reconhecimento são o Cancioneiro da Biblioteca de Lisboa e o Cancioneiro do Vaticano. Existem dois gêneros no trovadorismo, o lírico e o sático. O lírico tinha algumas cantigas de amor e também de amigos, e nelas estavam colocados sensações e sentimentos que estavam presentes nas relações que aconteciam. Esses temas eram geralmente tratados nas cantigas de amor e cantigas de amigo, que era onde existia o olhar voltado para os textos mais amorosos, bem como o sofrimento por amor. Por outro lado, o trovadorismo sático tinha a presença de humor ácido, deboche, além de conter várias críticas ao sistema feudal vigente na época. As cantigas sátíricas eram divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Existiam algumas diferenças entre elas duas. A de escárnio era mais leve e seus textos eram indiretos, diferente das de maldizer, que tinham escritos mais diretos, ácidos e por vezes apareciam os nomes das pessoas, e também alguns palavrões. Tratavam de amizade, amor e veneração ao ser amado. Dos temas que tinham retratações feitas pelos trovas, os que envolviam amizade ou amor eram publicados nas cantigas de amigo. Elas que eram narradas por uma mulher que fazia declarações para um amigo ou para algum amor idealizado. Como se sabe, todos os trovadores eram homens, mas nesse tipo de cantiga elas eram escritas no feminino e sempre utilizando a primeira pessoa. Críticas diretas e indiretas. Nas cantigas sátíricas existiam as que usavam alguns trocadilhos ou também termos que tivessem duplo sentido.
Mas também existiam as que eram mais diretas, que não tinham rodeios para poder fazer as críticas necessárias. Presença do estilo de vida presente na aristocracia feudal nas trovas produzidas. O trovadorismo apareceu quando o feudalismo estava chegando no seu auge. Com isso, grande parte do que foi escrito tinha crítica ao sistema de governo que era praticado na época. Dentre as abordagens estavam presentes o modo como os senhores feudais se relacionavam com os vassalos, além também das cruzadas. Com a consolidação da poesia palaciana, desagrega-se por fim a era trovadoresca, como vimos. Porém, se as cantigas de amigo escapam para a oralidade das portas das tavernas e daí se perdem, os cantares de amor seguem um regular curso estético, adaptando-se naturalmente às novas concepções que se sucederam. Afinal, o amor prescinde de periodizações literárias, calibrando a subjetividade do eu lírico, seja o neoplatismo de Camões no auge classicista, a angústia gongórica e a libido exacerbada de Gregório de Matos, a contenção árcade e a explosão pré-romântica de Tomás Antônio Gonzaga, o apogeu da idealização em Álvares de Azevedo, o amor e medo em Casimiro de Abreu, ou a plenitude carnal em Castro Alves. O que perpassa 4 séculos é a essência fundamental que os trovadores substanciaram a partir do século VII. São muitos os autores do trovadorismo, cujas obras foram resgatadas por pesquisadores de todo o mundo, sendo eles Renaud Daniel, francês, século VI, Bernard de Vertadon, francês, de 1130 a 1200, Dom Afonso X, espanhol, de 1221 a 1284, Dogines, português, de 1261 a 1325, Fernão Rodrigues de Calheiro, português, século XIII, Guilherme de Penetio, francês, de 1071 a 1126, João Garcia de Guilhardi, português, século XIII, Martins Codax, galego, de século XIII, Nudono Fernandes Tenélio, galego, de século XIII, Paio Gomes Chaquinho, galego, do século XIII, Paio Soares de Traveiros, galego, século XIII, Pedro Gonçalves Portugueiro, português, século XIII, Raimald de Aurega, francês, de 1147 a 1133. Cantiga de amor. A dona que eu amo e tenho por senhor. Amostra-me a Deus, se vós em prazer for. Se não, dente-me a morte. O que tem-me por lude, deixe os olhos meus, e porque choram sempre, amostrai-me a Deus. Se não, dade-me a morte, essa que vos fazeste melhor parecer. De quantas sei, a Deus, fazei-de-me a ver. Se não, dade-me a morte, a Deus que me fizestes mais amar. Mostrai-me a algo, possa com ela falar, se não, dade-me a morte. Cantiga de amigo. Ai ondas que eu vim ver, se me saberedes dizer, porque tarda meu amigo sem mim? Ai ondas que eu vim mirar, se me saberedes contar, porque tarda meu amigo sem mim? Ai ondas que eu vim ver, se me sabeis dizer, porque tarda meu amigo sem mim? Ai ondas que eu vim mirar, se me sabeis contar, porque tarda meu amigo sem mim? Cartilha do Povo, de Raimundo Santa Helena. Ninguém nasceu neste mundo para sofrer e virar santo. Deus nos fez para gozar mais do que derramar pranto. Mas na panela do povo só tem farofa de ovo. Quando almoço, não janto. E todo trabalhador ao teto vai ter direito a um salário compatível pelo que faz ou foi feito. Quem lavra a terra é dono, não haverá abandono para quem tiver defeito. Constituição não é crime, onde há democracia. Só o cidadão pertence à sua soberania. Do poder coercitivo, Jesus foi subversivo. Na versão da tirania,
Eu sou dono do meu próprio passe. Faço arte sem patrão. Só quem tem capacidade deve ser oposição. Porque lutar pelos fracos é teatrar no buraco da tensão e escuridão.